marcação de côncavo, círculo cromático, cores primárias, cores secundárias. Lembrando que a harmonia cromática complementar e análoga. A gente vai entender um pouquinho como é que a gente vai realizar e eu quero que vocês analisem junto comigo. Quem tiver dúvida, fala aqui diretamente no chat. Quem não escutando algo do tipo, me comunica para a gente resolver esses probleminhas aí, tá bom? Vamos lá. Marcação desse côncavo. Vocês conseguem perceber que alguns valentes de sombra, sim ou não? Sim. Dá para ver direitinho? Tá. Eu tenho Laranja. na minha pálpebra uma concentração do meu azul, marcação de côncavo, onde meu olhinho em verdade entra, né? Eu já tenho aí um pouquinho frio, automaticamente acima dele eu tenho um esfumado aí um pouquinho mais alaranjado. Todo mundo consegue ver essas cores, pessoal? Sim. Não? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, ver se melhora. Melhorou? Uhum. Melhorou. Melhorou? Pronto. Com essas informações, eu consigo, na verdade, criar essa harmonia com esse esfumado. Anderson, usei, por exemplo, eu olho, mas quando eu tirei a foto, eu mostrei a concentração e esse esfumado que você elevou da cor mais escura, automaticamente você escondeu essa ou esse outro tom. E isso não é bacana. Se você utilizar 3, 4 tons de sombra, é interessante que todos eles apareçam sem marcação, criando proporções e um degradê de cores. Se vocês observarem também, no livro de vocês, temos uma parte onde trabalhamos inicialmente com as cores, deixa eu só minimizar um pouquinho aqui, nossas cores primárias, que é azul, vermelho e amarelo. Essas cores primárias, se vocês observarem, que dão origem a outras cores. Um exemplo disso, azul com vermelho, eu vou ter que cor, quem lembra? Laranja, não é assim? Azul com vermelho é laranja? É não, meu povo, é o lilás, viu? Vigia. Amarelo com vermelho, aí sim, eu tenho meu laranja e meu azul com meu amarelo, tenho meu verde. Quando eu crio, por exemplo, esses esfumados, é essa variação de cor que às vezes pega. No nosso dia a dia, a gente não consegue fazer essa mistura para que ela apareça e fique harmônica, certo? Se eu misturar duas cores primárias, eu tenho uma cor secundária. E se eu misturar uma cor primária com uma cor secundária, eu tenho as minhas cores terciárias, tá? Essas cores terciárias é o que a gente, na verdade, consegue ver muito em, principalmente, paletinhas de cores. Anderson, desde a aula anterior, eu percebi que essa paleta de cores é a questão da pigmentação. Como é que a gente potencializa a pigmentação? Um prime de fixação de sombra, até mesmo um corretivo na região onde você vai aplicar, ele tem uma saturação dessa cor. Essa cor, automaticamente, ela vai ficar bem vista, bem mais expressiva, porque é uma coisa simples, gente. Se eu tenho uma folha branca, coloquei qualquer cor, ela vai aparecer. Se a minha folha está suja, se eu colocar uma cor claro, às vezes nem aparece. Da mesma forma, a maquiagem, precisar qualquer tipo de trabalho, a gente precisa também ter essa preparação, ter esse cuidado, porque é aquilo que causa o destaque no olhar. Maquiagem, hoje em dia, se vocês perceberem, não é só a pele em si. A pele influencia bacana demais. Só que um olho marcado, um olho definido, é o que chama a atenção e as pessoas não conseguem tirar, literalmente, a sua visualização de olho, porque é muito atraente.
você cria amplitude nesse olhar, um olhar mais sensual, e é o que a gente precisa no nosso dia a dia. Para quê? O nosso diferencial no mercado se expandir e vocês automaticamente terem a rentabilidade, sim ou não? Professor. Sim. Chat. Tá ok? Pronto. Vamos Professor. passar aqui para o próximo slide. Ana Maria chegou agora. Tudo bem, Ana Maria? Tranquilo? Vi agora ela Professor, tá me chegando. ouvindo? Se estiver ouvindo, ok no chat ou aparece no vídeo. Professor, tá me ouvindo? Vamos lá. Próximo passo. O círculo cromático. Lembram da nossa modelo, o nosso olho que estava lá no slide anterior? Olha o nosso olho novamente. Tem o azul, tem o marrom e eu tenho uma parte meio que alaranjada no canto superior, próximo de iluminação, não é verdade? Se vocês forem avaliar, no nosso círculo cromático, ele na verdade tem essa proporção aqui. Onde? Anderson, a harmonia das cores, ela vai se dar na trajetória que o meu maquiador ele precisa ter uma função especial e específica no trabalho de cores. Cores que a gente, na verdade, chama de cores quentes e cores frias. A gente, na verdade, percebe aí a variação de cores, que é uma variação do vermelho até o amarelo pálido, cores quentes, cores frias, do verde até o violeta. Certo? Dá para perceber que a minha cor amarela aqui em cima é primária, lá embaixo no meu violeta é secundária, o meu laranja é secundária, o meu azul é primária. Dá para ver, gente? Ok? Show de bola. É isso aí, Janaína. E aí eu quero que, na verdade, vocês entendam o quê? Lembra que meu olho não é azul? Lá na minha foto? A foto que estava lá no grupo do WhatsApp? Essa aqui? Olha a harmonia que eu tenho nesse olho. Eu tenho um olho azul, mas a minha cor no meu círculo cromático, certo? Minha cor complementar é o laranja. Criou-se literalmente a harmonia? Sim. Só que olha as variações de cores que eu tenho, na verdade, que chegar até o meu laranja. Anderson, se eu aplicar o azul e o laranja desta mesma forma, azul na parte de superior e laranja embaixo, independente, eu tenho que criar, no mínimo, uma harmonia para essas cores criarem um contraste interessante. Por isso que todo olho, a grande maioria, vai ter um fundo um pouco mais marrom, ou frio ou mais quente, dependendo do tom da sombra que for utilizar. E isso faz a diferença na hora que a gente vai tirar principalmente essas marcações. Isso aqui, gente, é fundamental para qualquer pessoa, qualquer maquiador que vá trabalhar com o público. Quem trabalha, por exemplo, com maquiagem artística, essa proposta aqui é muito mais aguçada, porque eles literalmente vão esfumar uma cor e criar o degradê daquela cor. Se vocês observarem aí no círculo cromático, eu tenho algumas variações de azul. Dá para perceber? O azul, que é a minha cor primária, e o meu azul esverdeado, logo acima. Essa variação, Anderson, eu vou tirar um pouco da saturação dessa cor, aplicando ou uma cor ou simplesmente espalhando para uma região onde não tenha depósito de pigmento. E isso vai fazer com que o meu esfumado fique bonito. Quando eu percebo, Anderson, nas fotos, o meu esfumado ele não aparece. É porque, gente, a qualidade, tanto de câmera, vídeo, ela vai cair. Por isso que, quando se posta algum trabalho em Instagram, algo nas redes sociais, é feito uma edição. Anderson, a edição é para quê? Algumas pessoas usam muito para esconder imperfeições, mas o que é interessante, só para potencializar a cor. Porque às vezes você esconde tanta imperfeição, fica literalmente o trabalho de Photoshop e não sempre de maquiagem. Mas às vezes é o que vende.
Só que, será que é interessante, na verdade, a gente entender que essa informação é interessante para o meu aprendizado? Lógico, eu preciso entender das ferramentas, mas eu não preciso ser refém delas. Eu preciso ter técnica, eu preciso ter habilidade para criar essa proposta e fazer com que o meu trabalho seja bem mais produtivo também, tá bom? Até aqui tá tranquilo? Show de bola. Outras harmonias que a gente também vê, tá, gente? Aqui numa maquiagem, quando a gente vai trabalhar com maquiagem avançada, tá? Algumas harmonias que a gente consegue propor aqui. Complementares é quando uma cor sobreposta à outra. Análogas, quando eu tenho a variação de tons. Triangulação. Anderson, essa triangulação ela faz com o quê? Eu, na verdade, consigo realizar esse degradê de cores criando não só com 2 ou 3 cores próximas. Eu, na verdade, vou trabalhar com uma atividade ou uma proposta complementar com dupla divisão. Anderson, isso a gente entende no nosso dia a dia de uma forma fácil? Nem tanto, gente. Isso é questão mesmo de prática. Lá no Mundo IEM, tem lá os cursos onde você consegue absorver muito mais informação sobre essa atividade de triangulação, meio complementar, que está um pouquinho aqui mais embaixo, retângulo e quadrado. Essas informações de você criar 2 ou 3 cores de sombra, 4 cores de sombra, essa harmonia tem que aparecer em todos os tons. Automaticamente eu não posso deixar marcado. Porque se deixar marcado, fica um trabalho feio. Se é para ficar feio, a gente nem sai de casa, a gente nem posta. Por quê? É interessante que a gente pratique técnica de somado. As pessoas às vezes têm muita dificuldade. Só que quando eu deposito o meu produto, que eu vou fazer daqui a pouquinho uma demonstração em mim mesmo, eu na verdade tenho que concentrar e depois criar essa remoção de marcação. Se eu não tiro essa marcação logo no início, eu vou passar 3 dias e 3 noites fazendo esse esfumado e ele não vai sair. Então tomem cuidado. Quando for aplicar o produto, não aplica de qualquer forma. Vai aplicando de forma gradual. Anderson, não conheço minha paleta de cores. Que bom, a gente vai aplicando devagarinho, fazendo com que isso vocês consigam trabalhar de uma forma mais precisa. Todo e qualquer tipo de produto, pessoal, tem suas qualidades e suas potencialidades. Cabe a gente realizar um trabalho interessante com ele. Anderson, eu consigo perceber que a minha paleta ela não pigmenta tanto, só aplicando em cima de um olho com corretivo. Será que eu posso aplicar com fixador de sombra? Será que eu, na verdade, preciso colocar também uma outra proposta de aplicação com pincel um pouquinho molhado? Pode ser tanto com brumo ou até mesmo um pouquinho de água? Isso é teste, isso é maquiagem. Isso, às vezes, nos potencializa ferramentas e informações do nosso dia a dia que, às vezes, não conseguimos suprir porque a gente não tem como levar esse mundo de maquiagem, de produto e de cosméticos. Tá ok? E aqui a gente vai, na verdade, fazer essa demonstração desse olho azul. Deixar aqui meu contato, grupo da turma, para que, na verdade, vocês tenham essa informação aí. E a nossa atividade, certo, gente? Vou colocar aqui no mute só um instante, estou aguardando aí a pergunta, o questionamento de vocês no chat, para que, na verdade, eu coloque tudo aqui já em ordem para a gente fazer essa prática e eu já abro a câmera, tá bom? Só um instante. Podem perguntar, tirem suas dúvidas e nossa atividade está aí como desafio.
Pronto, essa aí vai ser a nossa atividade para vocês realizarem depois da nossa live. E eu vou fazer aqui agora a demonstração com vocês, tá? Vou remover aqui o nosso slide e aí eu vou fazer essa demonstração. Tendo dúvida, manda aqui no chat que eu vou fazendo direitinho. Gente, eu tô olhando aqui para a câmera, tá? Mas se eu fizer aqui um pouquinho, é só para direcionar para verificar o espelho que fica mais próximo para que vocês, na verdade, acompanhem o processo e eu consiga me orientar melhor. Porque na câmera fica um pouquinho complicado eu ter essa base. Tá ok? Vamos lá. Lembrando, se eu for trabalhar com alguma sombra, alguma textura, Anderson ainda não tem uma cor. Então, você, na verdade, no mínimo aí, precisa ter uma paletinha bacana. Eu vou trabalhar com a minha, da Catarine, certo? A Catarine, ela tem uma proposta onde ela é bem coringa. Eu consigo trabalhar de uma forma também mais facilitada, porque ela tem essas cores também. Amarelo, vermelho, laranja, e eu consigo trabalhar com esse degradê, tá ok? Ó, o azul que a gente viu lá no nosso olho. Vou começar trabalhando esse esfumado aqui, tá? Com laranja. Meu olho já tá com um pouquinho de pó, porque eu quis, na verdade, selar, para vocês verem como é que fica o resultado final. E aí eu vou começar a trabalhar aqui com a proposta já esfumando. Pincel fofinho, eu vou pegar o meu produto aqui, ó, certo? E tá depositando nessa região aqui. Vou tentar olhar para a câmera para facilitar a minha orientação e vocês observarem, tá? Gente, fica complicadinho um pouquinho mesmo. Ó. Mas eu vou dar uma olhada aqui, vou virando aqui o espelho para facilitar. Pronto. Eu tenho um depósito de sombra. Dá para perceber que próximo do ponto alto tem uma linha bem clara. Sim ou não? Pronto. Essa linha clara, eu vou pegar só o pincel sem produto, sem nada, ó, e remover. Vou removendo, tirando a saturação dessa cor, com o mesmo pincel. Vou colocar um pouquinho mais aqui no canto interno. Ó, já tirei um pouquinho aí dessa saturação. Anderson, vou deixar um pouquinho aqui, porque eu quero iluminar com o meu iluminador de cor de preferência. Aí vocês criam. Mas a saturação já criou um esfumado com a aplicação do depósito e só removendo tanto para um lado quanto para o outro. Se a sombra de vocês, ela esfarelar um pouquinho mais, não faça a pele. Minha pele está feita, certo? Não façam a pele, deixem para fazer depois, tá ok? A próxima cor, lá do nosso esfumado. Vamos ver lá a nossa foto, lá do meu olho. Deixa eu só abrir aqui, gente. A próxima, eu tenho um marrom um pouquinho mais frio. Dá para perceber que eu tenho uma cor de marrom aproximadamente esse aqui, ó. Dá para ver direitinho? Pronto. Esse marrom, eu vou já criar na minha pálpebra fixa, eu apliquei o meu laranja, o meu marrom já vou colocar nessa marcação do meu côncavo. E aí sim, eu vou pegar um pincel um pouco mais fininho e vou fazer essa delimitação. É aonde o meu olho abre. Anderson, não sei mais ou menos onde é que meu olho abre. Coloca, ó, o teu pincel nessa marcação. Ou então, simplesmente, quando você estiver com o cliente, levanta um pouquinho a pálpebra ou testa dela, ó, eu já tenho essa cavidade. Então, é aqui que eu preciso fazer essa marcação depósito dessa sombra. E aí a gente vai aplicando, tá? Pego o pincel mais fininho, e aí eu tenho o pincel de precisão e vou trabalhar nessa região, tá? Ó.
vou depositando o produto. Sempre, gente, eu consigo fazer o quê? Depósito de produto para depois criar esse esfumado. Quando eu já coloco esfumando, aí acontece de você apagar o tom do laranja. Que aí é os tons mais claros que a gente vai criando. Aí você, no final, eu não consigo perceber que o meu laranja, ele tá aparente, ele tá visível, porque você simplesmente esfumou tanto que você depositou pigmento lá em cima e automaticamente removeu. Dá para ver que eu tenho um marrom um pouquinho mais no canto do olho? Pronto. Aqui você vai fazer da mesma proposta. Pincel. Remove o excesso com o teu papel toalha e aí você vai, ó, tirando essa bordinha que ele tem. Anderson, tô com medo de elevar essa borda. Volta com o teu pincelzinho laranja e aí tu esfuma essa borda. Por quê? Ele tem resíduo de laranja ou da outra sombra que você tem e você consegue remover de uma forma mais fácil. Certo? Agora, Anderson, eu queria, na verdade, uma dica para aplicar a minha cor azul. A minha cor azul, nesse olho, ou você pode fazer a limpeza dela com o seu cotonete. Com o seu cotonete, você pode trabalhar removendo aqui esse excesso ou aplicar um pouco de corretivo. Lembrando, a técnica, quando você aplica um pouquinho de corretivo, você vai perceber que essa pele está molhada. Na hora que você molhou a pele, tudo que você depositar, se não remover esse excesso, vai fixar. E mesmo removendo o excesso, vai fixar bem mais, vai estar bem mais vibrante. E aí, quando você tem essa proposta, você consegue perceber que se pigmentou mais ou às vezes tem uma dificuldade, vai fazendo de uma forma mais simples. Remove esse excesso nessa minha pálpebra móvel com teu cotonete. Anderson, removo com o quê? Ou até mesmo com um pedacinho do lenço demaquilante. Eu gosto de remover também com tônico, porque ele só vai limpar um pouquinho, mas ele não vai agredir a minha pele. Ou eu posso remover com o meu lenço demaquilante sem problema algum. Anderson, mas eu não vou colocar aqui o meu azul, certo? Você vai colocar o seu azul. Perceba que se o teu azul já é uma cor escura e teu olho já está com uma cor escura, o teu azul ele não vai predominar a cor da sua paleta. E às vezes é isso que justamente acontece. Removi um excessozinho aqui desse marrom. Automaticamente vou deixar um pouco ele secar, se for corretivo. Se não for corretivo, você tira só um pouquinho do excesso com o teu pincel mesmo, dando essas batidinhas mais simples aqui. Peguei um outro pincel, ó, só para secar um pouquinho. E você agora vai aplicar o azul. Esse aqui. Certo? Vou aplicar aqui o meu azul. Meu pincel, ele já está um pouquinho molhado. Olha a pigmentação que fica no olho. Estou só depositando, tá? Vou olhar aqui para o espelho para me ter uma referência melhor. Olha o meu azul. Ele não está marcado? Vou criar aí esse degradê removendo essa marcação. Posso remover a marcação com o meu pincel, que eu utilizei marronzinho, para criar um destaque do azul para um laranja. Anderson, vou pegar o meu pincel lá. De esfumar, peguei um pincel um pouquinho mais fofinho de esfumar e vou pegar o meu marrom e criar essa harmonia do azul para o laranja. E aí eu vou olhar aqui um pouquinho para o espelho, já mostro para vocês. E vou tirar essa marcação desse azul. Porque o meu azul, onde ele tinha que ficar e pigmentar, ele já ficou. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais no canto interno do olho. Onde ele deveria ficar, ele já pigmentou. E agora eu vou trabalhando esse meu esfumado. Pego um pouquinho do meu marrom. E aí eu vou trabalhando só na bordinha
do meu côncavo. Nessa marcação, eu vou tirando aí o excesso de produto e vou fazendo do azul para o meu laranja, tá? Só aproximar aqui um pouquinho o espelho que eu consigo ver um pouquinho melhor. Cantinho interno. Cuidado para esse canto interno quando vocês fizerem isso aqui, gente. Não borrar a parte aqui do nariz de vocês. Então, se eu tenho dificuldade, vai com um pincelzinho de precisão menor, vai depositando o produto, depois pega um outro e esfuma, tá? Porque que geralmente, Anderson, no seu olho você tenta trazer esse diagonal, esse alongado. Porque se vocês perceberem, por mais que eu tenha um pouquinho de espaço no olho, a minha pálpebra ela é caída, ó. Tá vendo? Ela meio que esconde. E isso aqui a gente encontra muito em cliente. Aí a gente faz o quê? Tenta deixar esse esfumado um pouquinho maior e mais alongado para fora, para poder, na verdade, dar uma amplitude nesse olhar. Certo? Até aí, tranquilo, gente? Ó. Região inferior do meu olho. O que é que eu vou fazer? Lembram das cores que a gente utilizou inicialmente? Laranja, o meu marrom, o meu azul. Não foi isso? Vou pegar o meu pincelzinho lá de precisão. Anderson, eu não tenho esse pincelzinho aqui de precisão. Pega o cotonete que faz o mesmo efeito. Vamos lá testar com o cotonete para saber que é verdade. Pega o seu cotonete, a sua haste flexível, né? Que o pessoal gosta de enfeitar muito essas coisas. Você vai pegar sequinho. Peguei o meu laranja. Ó, apliquei, eu vou aplicar e arrastar o produto. Eu não vou ficar esfumando com ele, não. Para pessoa, dica, para pessoas que lacrimejam em relação a essa linha d'água, para senhoras de idade, isso aqui é legal. Porque, na verdade, ela vai sentir uma pressão no olho e você vai arrastar de uma vez só, você não precisa ficar. Vai e vem ela piscando, 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 tá? Clique, coloquei aqui, ó, e arrasto. Só arrasto. Dá para ver o laranja de... Vou deixar um pouquinho maior para vocês verem aqui. Dá para ver? Pronto. Lembra do meu pincel fofinho que eu peguei o meu laranja? Vou ó, só remover esse excesso. Pronto. Se vocês perceberem, todas as clientes, todas vocês, têm essa bordinha aqui, ó, a parte inferior do olho. É interessante que essa parte aqui, ó, sem ser olheira, tá, gente? Estou falando dessa abinha aqui embaixo mesmo, próximo à linha d'água. É interessante esse teu olho. Muitas pessoas têm linha de expressão e isso, na verdade, atrapalha quando você vai criar o esfumado porque o produto acumula. Então, é bacana você trazer essa região aqui para trazendo a sombra, esfumando, porque automaticamente vai esconder. Certo? Com o meu cotonete, eu apliquei a minha base um pouquinho mais do laranja, pego o meu pincelzinho e vou só esfumar o excesso ou resíduo. A segunda cor que eu apliquei, não foi o marrom? Vou trocar a ponta do meu pincel. Meu pincel que eu estou utilizando é o meu cotonete. Peguei o meu marronzinho aqui, ó. Vou aplicar bem próximo agora mais da linha d'água. Agora eu preciso ver um pouquinho aqui no espelho. Já mostro aqui para vocês, tá? Da mesma forma, você vai fazendo essa aplicação. Porque essa aplicação, vou vendo que eu tenho já uma linha um pouquinho mais marrom. Conseguem perceber que essa linha marrom, ela na verdade tem uma marcação. O que é que eu vou fazer de novo? Pego o meu pincelzinho de esfumar. E aí eu vou trabalhar essa região só para tirar a saturação da minha sombra. Porque ainda tem um azul, não tenho? E é isso que eu preciso fazer. Vou pegar aqui o meu pincelzinho que eu tinha lá, um pouquinho do azul. Anderson, e o azul na parte inferior? Parte geralmente inferior do olho, quando é para escurecer,
dependendo da proposta do olho, eu gosto de colocar um pouquinho mais do meio para fora. Por quê? Quando eu, na verdade, tenho um olho muito pequeno, quando eu fecho todo esse olho na parte geralmente interna, eu vou deixar ele ainda menor. Então, não é interessante. Geralmente, elas querem ter o olhar bem mais aberto. Então, essa proposta de você colocar região de meio para fora, parte externa, fica mais interessante, tá? E aí você vem, ó, com excessozinho de produto, como já